Joe, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. É muito bom vê-lo novamente. John, thank you very much for accepting my invitation. It's good to see you again. Yeah, it's É, wonderful to see you again as well. Tempos atrás eu estava conversando com o Vili sobre a minha jornada em que eu comecei a conhecer a teologia trinitária através de Baxter Kruger. And a while ago, I was talking to Willie about my journey and how I came to know about Trinitarian faith. E depois os seus livros e de outros teólogos. E isso foi muito incrível para mim. And later on, I came across your books and books by other theologians, and all of this has been tremendously important to me. Hmm. Mas chegou um momento que parecia que havia algo vazio em que eu precisava mais como eu queria saber como eu vivia aquilo como eu experimentava aquilo na vida prática diária. But then there was a moment when I came across a situation in which I felt like I needed to know how to apply all these things to my daily life. Hmm. Então, William Paul Young fala sobre permanecer na graça de um dia de cada vez. William Paul Young talks about remaining or abiding in grace on a day-to-day basis. E de repente eu comecei a ser conduzido a estudar, me aprofundar mais sobre a vida contemplativa. And then I was led into studying and learning more about the contemplative life. Então eu conheci o livro O Poder do Agora I came across a book called The Power of Now, e outros autores como Richard Rohr, Thomas Keating, Thomas Merton. and other authors like Richard Rohr, Thomas Keating, Thomas Merton. E isso começou a me proporcionar experimentar isso na vida diária, aquilo que eu estava aprendendo de forma teórica através da teologia. And all of this helped me to put into practice what I had been learning just theoretically before through theology. E recentemente você postou no seu canal no YouTube uma série sobre a vida contemplativa. And recently, you posted a series on YouTube about contemplation. E você falou que a teologia e a vida contemplativa elas andam juntas, elas devem andar juntas como um casal. And you said that theology and contemplation, they should walk together hand in hand as a couple. Yes, I would love to talk about that. This is definitely one of my favorite subjects. Eu amaria falar sobre isso, de fato, esse é um dos meus assuntos favoritos. I believe it is the most important spiritual practice of the church. It was the greatest spiritual practice of the ancient church. Eu acredito que essa é a prática espiritual mais importante da igreja e, com certeza, era a prática mais importante da igreja antiga, da igreja primitiva. And unfortunately, the church is quite unfamiliar with it today, which is extremely disappointing because we need it more than ever. E é uma pena, é terrível que a igreja hoje não tem tido contato com isso, porque é algo que nós precisamos mais do que nunca. In fact, I would say that the church today doesn't really even know what prayer is. E eu chegaria a dizer que a igreja hoje sequer realmente sabe o que é oração. Now, there's a place for what's called mental prayer, speaking intelligibly with God, perhaps asking for things, of course. Existe, é claro, um lugar para essa oração mental em que você se dirige a Deus e fala e pede coisas. Existe lugar para isso, sim. But that's really the most shallow form of prayer. And quite often we're holding our hat out like a beggar asking for what he's already given us. Mas essa oração é a forma mais rasa, é quase como se nós aproximássemos de Deus como um mendigo com o nosso chapeuzinho pedindo esmolas, pedindo coisas para Deus. One of my favorite saints, Isaac the Syrian, he said, the highest form of prayer is to stand silently in awe before God. E um dos meus santos favoritos é Isaac o Sírio. Ele disse assim, que a forma mais elevada de oração é estar na presença de Deus em silêncio, assombroso, assombrado na presença de Deus, espantado na presença de Deus. He says, above all things, love silence.
E, acima de todas as coisas, a pessoa aprenderá a amar o silêncio, aprender a ficar em silêncio na presença de Deus. And contemplation comes from the Latin term contemplatio. It means gazing. A palavra contemplação vem do latim contemplatio e significa gazing, é uma palavra que significa você olhar com admiração alguma coisa. In the Greek, it's theoria. It means gazing upon God. Que seria nada mais do que ficar observando, admirando Deus. And it's a form of wordless prayer. It's beyond words, beyond just thinking. E é um tipo de oração sem palavras, que vai além das palavras, às vezes até mesmo além do próprio pensamento. This is about wonder. It's about experience. E tem a ver com o estar maravilhado, tem a ver com ter uma experiência, What we experimentar. may what we may call the practice of the presence of God. É algo, podemos chamar isso daquele livro, A Prática da Presença de Deus. So this is not just thinking about God, and Não é, it's not trying to visualize God. não é tentar pensar a respeito de Deus ou tentar visualizar Deus. It's not even looking for Pentecostal experiences or visions. Not that those things are bad, but we're not looking for those things. E também não é buscar uma experiência pentecostal, que não é uma coisa ruim, mas a contemplação, você não busca essa coisa, esse tipo de coisa. It's not even going to God to get a prophetic word or to try to hear from the Lord. Not that that's bad, but that's not what this is. E, novamente, também não é dirigir-se a Deus para receber uma palavra profética ou alguma revelação, não que seja algo ruim, mas não é esse o objetivo. But we're taking time just to be with him. É basicamente separar tempo para simplesmente estar com Deus. So it's not just thinking about God, because even our highest thoughts of God are limited. And at the end of the day, they're idols. He's better than our highest thoughts of him. E não é nem sequer pensar a respeito de Deus, porque até mesmo os nossos pensamentos acerca de Deus, eles são parciais e podem se tornar ídolos também. Now, thinking properly about God is important. Theology is important, of course. Pensar corretamente a respeito de Deus, uma teologia correta, é algo muito importante, não há dúvida quanto a isso. But contemplation is not just approaching with the mind. It's the mystics of the church would talk about bringing the mind into the heart. Então, contemplação não é aproximar-se de Deus apenas com a sua mente, mas assim é envolver o coração. Os místicos falavam algo no sentido de unir a mente ao coração. So this is not just a rational knowing about God. This is an intimate knowing of God. Então, não é um conhecimento racional a respeito de Deus, mas sim um conhecimento íntimo do próprio Deus, uma experiência com o próprio Deus. And quite often in the church in the West, folks tend to be either theological or experience based, perhaps depending on their denominational background. E no Ocidente, dependendo da nossa origem denominacional, as pessoas têm a tendência ou ser muito teológicas ou ser muito voltadas à experiência sobrenatural. For many people, their theology and their experience are divorced from one another. E para muitas pessoas, a teologia e a experiência estão divorciadas uma da outra. But theology and contemplation should go hand in hand. Mas a teologia e a contemplação deveriam andar de mãos dadas. All of the earliest church fathers and mothers, they were both theologians and mystics. E todos os pais e mães da igreja primitiva, eles eram ao mesmo tempo teólogos e místicos. One way of thinking about contemplation, there was an early father named Evagrius. Uma forma de pensar na contemplação é lembrar o que um dos pais da igreja escreveu. What's his name again?
Evagrius. Evagrius, the solitary was his name. Ah, eu não sei o nome dele, Evagrius ou Evagrio, ou solitário. Evagrius was probably not a party animal, right? Evagrius the solitary. E provavelmente ele não era chegado numa festa, já que o nome dele era O Solitário. So Evagrius says, happy is the spirit that attains to perfect formlessness at the time of prayer. Esse é o espírito que consegue atingir uma falta de forma naquele momento de oração. So it's coming to the Lord in this means of formlessness, in the sense of laying down even our conceptualizations of God, coming to him in Então, a formless way, to be formed. é chegar na presença de Deus, abandonando até mesmo as nossas formulações mentais a respeito de Deus, estando completamente abertos, sem uma forma rígida pré-concebida. And in silence, we're letting go of thoughts, we're letting go of ideas, we're letting go of imaginations about God just to be with him. E no silêncio, nós abandonamos nossas ideias, nossos pensamentos, nossas imaginações a respeito de Deus para simplesmente estarmos com Deus. Evagrius, excuse me, he says, if you are a theologian, you truly pray. If you truly pray, you are a theologian. E esse místico, esse Evagrio, ele falava assim: se você é um verdadeiro teólogo, você ora. E se você verdadeiramente ora, você é um teólogo. So what does he mean by prayer? Então, o que que ele queria dizer quando ele falava em oração? Praying for the president, praying for your aunt. What does he mean by prayer? Por exemplo, orar pelo presidente, orar pela sua tia. O que que ele quis dizer? O que que ele se referia quando ele falava em oração? He says prayer is the laying aside of thought. Ele dizia assim que a oração é colocar de lado os pensamentos. And therefore, to approach theology, according to Evagrius, we have to even hold our own thoughts loosely in the context of reflecting on the mystery of his presence. Então, segundo Evagrio, nós temos assim que nos aproximarmos até com a disposição de deixarmos os nossos pensamentos muito soltos, para não perdermos a possibilidade de experimentarmos esse momento com Deus. Augustine, who was the biggest theologian in the West, I may not agree with Augustine on everything, but he had a lot of good stuff to say. Agostinho, um dos maiores teólogos do Ocidente, He said the supreme excellence of the divinity exceeds the capacity of our ordinary speech. então ele diz assim que a suprema excelência da divindade, ela é maior do que a nossa capacidade de expressá-la verbalmente. He says, for God is more truly contemplated than spoken of. Ele disse assim que Deus é mais verdadeiramente contemplado do que falado a respeito. Em outras palavras, é mais simples contemplar Deus do que tentar falar a respeito de Deus. And he says he exists more truly than he's contemplated. E ele existe mais verdadeiramente do que é contemplado. So God is more real than our highest experience of him. Ou seja, Deus é muito mais real do que a nossa maior experiência a respeito de Deus ou com Deus. And when we're talking about contemplation or the church mystics, I know these words may sound foreign to some of us. E quando nós falamos de contemplação ou dos místicos da igreja, algumas dessas palavras elas são bastante estranhas. But the Apostle Paul uses the word mysterion in Greek like 20, 30 times in the New Testament. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele usa a palavra mysterion em grego 20 a 30 vezes nas suas cartas. And Jesus is the mystic secret of God, he tells us in Colossians. E Paulo nos diz em Colossenses que Jesus é esse segredo, esse mistério, segredo de Deus.
So our experience with him is so deep, so intimate, it's beyond what words and rationality can express. Então, a nossa experiência com ele, pessoal, é tão profunda, tão real, que nós não temos palavras e racionalidade para expressar tudo isso. And so while there are maybe some practical tools that we can learn about contemplation, ultimately contemplation is about a relationship. Apesar de haver, de fato, algumas práticas, algumas ferramentas que a gente pode usar em termos de contemplação, em última análise, a contemplação é uma experiência pessoal com ele. É um And Paul relacionamento pessoal. and Paul never says that we are going to fully comprehend the mystery. No, he says we have fellowship with the mystery. E Paulo diz que nós nunca vamos totalmente compreender o mistério. Então, o que nós podemos fazer é ter comunhão com esse mistério. And so with contemplation, we're going a lot deeper than mental prayer. Então, na contemplação, nós vamos muito mais profundamente do que naquela oração meramente mental. And here in the Western world, unfortunately, often we are only taught mental prayer, prayer with E, words. e no momento e no mundo ocidental, infelizmente, muitas vezes nós somos ensinados apenas a praticar essa oração mental, uma oração baseada em palavras. Now, a lot of people do get into meditation. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, entram naquilo que é chamado meditação. And there's a difference, a distinction between meditation and contemplation. Mas existe uma distinção, uma diferença entre meditação e contemplação. Now, meditation is a very necessary, helpful thing. Meditation is needed. A meditação é uma coisa fantástica, necessária e muito boa. But in meditation, we are still actively using the mind. We're meditating on something. Mas na meditação nós estamos assim ativamente usando as nossas mentes. Nós meditamos acerca de alguma coisa. Perhaps we're meditating on scripture or using the words of a worship song in a meditative way. Ou nós podemos estar meditando num texto das Escrituras ou na letra de uma música de adoração. And the whole modern sort of worship music movement that's been happening over the past few decades has definitely brought people into an experience of meditation. E muito da música cristã nas últimas décadas definitivamente tem levado as pessoas a entrar nesse ambiente de meditação. And meditation, excuse me, it sort of eases into contemplation, but contemplation is not about using words. E a meditação ela pode realmente levar e aproximar-se da contemplação, mas a contemplação não necessariamente utiliza palavras. St. John of the Cross said, silence is God's first language. São João da Cruz disse ou escreveu: o silêncio é a primeira linguagem de Deus. Words are needed, words are necessary, words are beautiful. As palavras são necessárias, são bonitas, são boas. Jesus is the Word of God. He is the Logos. Jesus é a palavra de Deus, ele é o Logos. But he also enters into the silence of our grave, into our death, into our brokenness. Mas ele também entrou e entra no silêncio da nossa sepultura, da nossa morte, da nossa decadência espiritual, digamos assim. He enters into the experience of human brokenness and pain that words cannot express. E ele entra no sofrimento humano, no profundo abismo do sofrimento humano, da dor humana, para a qual nós nem sequer temos palavras para expressar. Just as the Spirit intercedes in a way that's beyond words, in groans and sighings, there's an intimate knowing.
O Espírito ele intercede com gemidos inexprimíveis. Existe um conhecer, um saber silencioso. And quite often we're filling all of our time with noise, with media, with our phones, with Netflix, Amazon, Apple TV. We're filling our time with noise because we're afraid of silence. E praticamente o tempo todo nós estamos enchendo o nosso tempo com ruídos, com barulhos, com mídia, com televisão, com Netflix, com isso e aquilo. Por quê? Porque nós temos medo do silêncio. But silence is not absence. Could you repeat that? Yes, silence is not absence. Agora, o silêncio não é a falta de alguma coisa. It is a mode of experiencing God's presence that runs far deeper than words could articulate. O silêncio, pelo contrário, é um modo de experimentar a presença de Deus que as palavras não conseguem fazer suficientemente bem. And with all of the noise that goes on around us in this world, with our jobs and all the drama of politics and religion and all of this stuff, with all of this noise, we need silence more than ever. Então, com todo o ruído, todo o barulho que existe no nosso mundo, ao nosso redor, mesmo nas igrejas, mais do que nunca nós precisamos experimentar o silêncio. But we often fear silence because of the internal clutter and noise that's going on inside. E nós temos muitas vezes medo do silêncio por causa de todo o entulho interior, de todo o ruído, barulho interior que existe dentro de nós. The moment we have any silence at all, quite often we have all these memories and thoughts and trauma, voices of guilt and anxiety banging around inside of there. E no momento em que nós começamos a experimentar algum tipo de silêncio, essas vozes, esses ruídos interiores, traumas e culpas e medos vêm à tona e começam a interferir. There's a lot of psychological clutter going on that we try to run from. Existe muito detrito psicológico dentro de nós, dos quais nós tentamos fugir. And quite often we associate voices of fear, guilt, religion, insecurity, we associate those with God. E com muita frequência nós associamos essas vozes de culpa, de medo, de religiosidade e acusação com o próprio Deus. But when we take some time to just sit in silence, the buffer of these thoughts just sort of eventually begins to go away. Mas quando nós começamos a separar tempo para nos assentarmos e ficarmos em silêncio, aos poucos esses ruídos interiores eles vão diminuindo. And what we realize is that what lies before us is an infinite abyss of pure, unconditional love. E aí nós começamos a perceber que o que está diante de nós é, na verdade, um enorme abismo de puro e amor puro e incondicional, o amor de Deus. His love has always been here, and he is not separate from us, but we have this thing going on in our head that prevents us from seeing it. E esse amor sempre esteve presente, nunca se afastou, separou de nós, mas por causa desse ruído, dessa ocupação constante, nós é que não conseguimos enxergar a existência desse amor. And so just as a practical spiritual exercise, taking some time off each day, pressing pause, and just sitting in quiet with the Lord helps us to realize what already is from his perspective. Então, uma das coisas que nós podemos começar a exercitar é separar um tempo, desligar tudo ao nosso redor, nos afastarmos um pouco, ficarmos em silêncio na presença de Deus. Isso já vai nos ajudar a ver a realidade, aquilo que de fato é e que sempre esteve diante de nós, mas que nós não víamos. This is about relationship. Isso tem a ver com relacionamento. And the theology and the contemplative experience need to go together.
E a teologia e esse espírito contemplativo têm que andar juntos. If we have a theology of separation, then your contemplative time is not going to be very beneficial. Se você, por exemplo, tem uma teologia baseada na separação, a sua tentativa de contemplação não vai ser muito benéfica, Because you could sit there in the quiet and still think God is out in the sky somewhere. porque você vai estar lá sentado no silêncio, imaginando que Deus está lá no céu, em algum lugar bem distante. If you don't have a theology of grace, Se você não tiver a teologia da graça, then when you sit in silence, you are just going to believe all these voices of guilt and condemnation that are going on in your head. e se você não tiver a teologia da graça, quando você se assentar em silêncio, você vai acreditar em todas aquelas vozes acusatórias de culpa e condenação. But see, as we come into this revelation that we are completely united to God through the incarnation of Jesus Christ, Agora, se nós acreditamos que nós já estamos completamente unidos com Cristo por meio da sua encarnação, then we realize that our contemplative practice is about a mode of enjoying and feasting on this union. e aí nós descobrimos então que essa prática de contemplação nada mais é do que uma forma de apreciar, de usufruir desta união que já existe de Deus conosco. Theology benefits the mind. If it's good theology, it benefits the mind. Então a teologia, ou melhor, a boa teologia, ela é benéfica à nossa mente, But we're called into a union that is what we're brought into a union that is beyond the mind. mas nós fomos trazidos para dentro de uma união com Deus que vai além da nossa mente. For instance, the word that is commonly translated as repentance. Por exemplo, a palavra que é normalmente traduzida como arrependimento, Okay. The Greek is metanoia. o grego é metanoia, Okay. And many of us realize, if we've studied this, that metanoia means change the mind. e muitos de nós sabemos que a palavra metanoia significa mudar de mente, mudar pensamentos, But metanoia is more than change the mind. mas metanoia é mais do que simplesmente mudar de ideia ou mudança mental. Metanoia involves having our mind changed with better theology, yes. A metanoia envolve, sim, a nossa mente ser mudada no sentido de abraçar uma teologia melhor, But it's more than just putting better theological data in here and removing bad theological data. It's more than that. mas é mais do que simplesmente colocar bons dados teológicos na mente e tirar dados ruins da nossa mente. It's meta, which means beyond, Então, tem a ver com meta, que é ir além, and nous, which means the mind. e nous, que significa mente, And nous is a little bit more than mind. It's mind and heart, really. It's the inner man. Let's put it that way. e essa palavra nous, ela não é só mente, é também o coração, ou seja, aquele homem interior. So think we're going beyond the mind, is what we're doing here. Então, o que nós estamos fazendo nós estamos indo além da mente. Be renewed by the transfiguration of your nous, of your mind. Então, sejam renovados pela transfiguração da sua mente ou do homem interior. So there is a transformative aspect that happens when we sit with the Lord. Então, existe um aspecto transformador que acontece quando nós nos assentamos e ficamos quietos na presença de Deus. Now, you are already a new creation in Him. You are made in the divine image. You are holy. You look like Jesus, okay? That's the truth of your being. Então, a verdade do seu ser é que você já é uma nova criatura, você já é santo, você já foi unido com Cristo. But when we sit and actually gaze upon Him, Mas quando nós nos assentamos e contemplamos Deus, not just thinking about Him, not just doing theology, but intimately gazing upon Him,
Não apenas pensando a respeito de Deus teologicamente, mas assim, nos aquietamos ali para admirarmos, para contemplarmos Deus. Well, that's not just knowing about him, that's actually knowing him. Então, isso não se trata de saber coisas a respeito de Deus, isso se trata de conhecer o próprio Deus. Well, there's this relational, intimate beholding, a seeing, a gazing with the eyes of the heart. Então, é um ver Deus, é um observar, um contemplar Deus pessoalmente, relacionalmente com os olhos do coração. And we read that when we see him, we will be like him. E nós lemos na palavra que quando nós o vermos, quando nós o vemos, nós nos tornamos como ele é. Now, in our being, you could say ontologically, we are already in his image. Então, ontologicamente, em nosso ser, nós já somos imagem dele. But we still act like morons occasionally, right? Mas nós ainda nos comportamos de forma incompatível muitas vezes, não é verdade? So as we're gazing on him, and there's this renewal of the mind that's happening in this gazing of the heart, what's happening is that the way of our being begins to better match the truth of our being. Então, à medida em que nós aprendemos e praticamos essa contemplação de estar ali contemplando Deus, a verdade do nosso ser, ela começa a se manifestar de forma que a expressão do nosso ser é compatível com essa realidade interior. But this is not about trying to get closer to God. That's bad theology. You're already united to him. Não tem nada a ver com tentar se aproximar mais de Deus. Isso é uma teologia ruim, porque nós já estamos completamente unidos com Ele. This is not about climbing a ladder and becoming more spiritual. There's no progress here. Então não se trata de subir uma escada e se tornar mais espiritual. Inclusive, não existe nenhum progresso nisso aqui. Because we tend to quantify and commodify our spiritual progress, and that's just not how this works. A gente às vezes tenta quantificar o nosso progresso espiritual e não é disso que nós estamos falando aqui. This is a relationship. Aqui nós estamos falando de um relacionamento. You don't accomplish a relationship. Você não realiza um relacionamento. But quite often, how our minds work in life, as well as in our spirituality, we think in terms of arriving, acquiring, achieving. E às vezes, na forma como a nossa mente trabalha, nós colocamos isso na espiritualidade e começamos a pensar em, eu já atingi, eu já cheguei, eu já conquistei, eu já cheguei lá no alvo. But the gospel is sheer grace. Mas o evangelho é nada mais do que pura graça. And we can't get any closer to him than we already are right now. E nós não jamais conseguiríamos estar mais perto de Deus do que nós já estamos nesse momento. He's united himself to us. He is the covenantal actor that has made this union a reality. Ele já se uniu a nós. Ele é o ator da aliança que tomou toda a iniciativa de se unir conosco, estar unido conosco. So contemplation is really about helping us let go of performance orientation. Então, a contemplação nada mais é do que abandonar aquela orientação baseada em desempenho, fazer coisas para Deus. Just sitting there in quiet, enjoying him, like Mary at the feet of Jesus, that doesn't seem like you're doing anything but wasting time. Então, what are you doing? You're doing nothing. é simplesmente aquietar-se e ficar na presença de Jesus como Maria, e parece uma coisa assim, uma perda de tempo. O que é que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. And the reactive mind tends to value accomplishment, but the gospel points us to rest and trust. A mente reativa, ela tem a tendência de buscar realizações, né? Mas o Evangelho fala de descanso, de quietude. And let me add this. I mean, there's so much we could say about contemplation. It's such a massive topic, and there are many misconceptions about it. Eu poderia falar muita coisa sobre contemplação, porque é um assunto imenso e existem muitas ideias errôneas a respeito de contemplação. For some people, they may think, well,
if I sit down in silence, my mind just goes all over the place. It's not easy for me. Algumas pessoas falam assim: ah, se eu me assentar em silêncio, a minha mente vai devagar para tudo quanto é lado. Eu simplesmente não consigo, não é algo fácil para mim. Well, here's the thing. All that means is that you are human. Bom, então, em primeiro lugar, isso tudo significa que você é humano. Everybody's mind goes crazy, okay? E a mente de todas as pessoas fica meio doida quando você fica em silêncio. Contemplation is not about trying to fight thoughts. That's not E that's not a Christian contemplação practice. contemplação então não é a tentativa de lutar contra os pensamentos. You can't you can't stop your thoughts. It's impossible. Você não é capaz de impedir os seus pensamentos. Isso é impossível. Your mind is just excuse me, a circus going on in there. We're not trying to stop thoughts. Então, a nossa mente é como um circo, mil coisas acontecendo. Então, o nosso objetivo não é impedir os pensamentos. What we're doing is learning to hold thoughts open-handedly, to let go. O que nós vamos aprender, então, é a tomar esses pensamentos, deixá-los abertos diante de Deus, dispostos a abandoná-los. Where the thoughts just sort of float by the river, the backdrop of your mind, but you're not reaching. You're just letting go, and you're sinking into the reality of God's presence. Então, quando você está ali quieto e um pensamento passa diante de você, você simplesmente deixa ele passar. Você não tenta agarrá-lo ou controlá-lo. Você vai se aquietando ali, curtindo a presença de Deus. And so what happens is we come into a healthier orientation of how our mind operates in this place. Então, o que vai acontecendo também é que nós vamos aprendendo a observar de uma forma mais saudável como que a nossa mente opera. If we sit down and we realize that our mind is running, well, that's not because we sat down. E se nós nos assentamos em silêncio e percebemos que a nossa mente está toda agitada, ela não está assim porque você se assentou em silêncio. Our reactive mind is already driving 95% of our life. O fato é que essa nossa mente hiperreativa, ela já domina 95% da nossa vida. We're constantly responding to stimuli around us and emotional clutter within us. We're constantly in this reaction mode, and we don't even realize it in life. Nós nem sequer percebemos, mas o tempo todo nós estamos nesse modo reacionário ou reativo aos estímulos que estamos recebendo o tempo todo ao nosso redor. So when we take some time to just pause in silent adoration, E quando nós separamos um tempo para nos assentarmos em silêncio e quietude, that's when we begin to notice that the mind is going, but it's already been going. You're just more aware of it at that point. é nesse momento justamente que nós ficamos cientes dessa agitação toda da mente. Ela Então, sempre está agitada, mas nesse momento nós nos tornamos cientes desse fato. and so we come into this place again of formlessness. I'm not going to even try to think about God. I'm not going to try to figure out all my problems right now. I'm just going to let go of thought in this place of formlessness. Então eu me aproximo ali, disposto a não querer controlar os pensamentos, a não querer formular pensamentos a respeito de Deus, a simplesmente deixá-los fluir. And in just enjoying Him, we do become more aware of the frequency of His presence. E à medida em que nós vamos apreciando a presença de Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais cientes da presença dele. I'll close up with this. Another mystical writer of the church whose name was Theophan. E eu quero concluir falando a respeito desse outro místico da igreja. What's his name again? Theophan. How do you spell that? What's that? I don't think Theophan. He was like a hermit. Theophan, yeah. Eu realmente não consegui captar o nome desse místico que ele mencionou aí, mas a gente vai descobrir depois. He said, God should be with you like a toothache.
Ele disse assim: Deus deveria estar com você como uma dor de dente. Now that's not a very pleasant metaphor for us, right? Não é uma metáfora muito agradável para nós. But his point is there is this resonance of God's presence. It's even becomes bodily, somatic, where we become more attuned, aware of the presence of God. Mas o que isso significa é que existe uma ressonância, acaba havendo a experiência, assim, de uma experiência quase que somática realmente da presença de Deus. And if we're not taking that time to sort of untether from the world and even untether from our own internal clutter, we miss that presence. And so there's this untethering aspect that's happening. Então, assim, nós é um processo de aprender a realmente irmos nos desligando das coisas do mundo externo e mesmo desse ruído interno para poder começar a apreciar And, we essa presença de Deus. and we become more attuned to that resonance, that frequency, that divine toothache. And then when we come out of our quiet time, we're more attuned to God's presence in the world all around us. E aí, nesse processo, nós nos tornamos mais afinados com essa presença de Deus. E quando nós saímos daquele momento de silêncio e quietude, nós observamos que nós conseguimos perceber melhor a presença de Deus no mundo ao nosso redor, não só conosco, mas no mundo ao redor de nós também. Because again, this is not climbing into God's presence. Veja, novamente, não é algo que você faz para adentrar a presença de Deus. He's already here, always has been. Ele já está presente, ele sempre esteve presente. This is becoming more aware of God's presence. Tudo isso tem a ver com estarmos mais cientes da presença de Deus. So a gospel message of union theologically helps us come into that. Então, uma mensagem focada na nossa união com Cristo, uma teologia da nossa união com Cristo, vai nos ajudar bastante nisso. But we're not just talking and teaching about it. We're actually putting pause on the noise of life to begin to experience it. E nós não apenas falamos e ensinamos a respeito disso, nós, de fato, fazemos pausas para experimentarmos isso. And that time where we pull away from everything, even pull away from the interior content of our own minds and hearts, the more we pull away and get acclimated, it helps us to see him all around us. E à medida em que nós aprendemos a nos separar progressivamente desse ruído todo, isso vai nos ajudando a apreciar isso tudo cada vez mais. Because he already fills all things. The Lord is everywhere, sustains all things. E Deus já preenche todas as coisas, Deus já está em todos os lugares. Father, Son, and Spirit are so intimately united to us. We could not get any closer. Pai, Filho e Espírito Santo já estão tão intimamente unidos conosco, nós não temos como chegar mais perto. The problem, the only separation is up here. We're just blind to that reality. O problema é que a única separação está nas nossas mentes, nós estamos cegos a essa realidade. A great writer, Teresa of Avila, she said, "We're in a room full of light, but we've had sand thrown in our eyes." A Teresa de Ávila escreveu: nós nos encontramos num ambiente cheio de luz, mas existe areia nos nossos olhos. Separation is the delusion of fallen Adam. Separation is not reality. A separação é o engano de Adão na sua queda. A separação não é real. So, in contemplation, contemplation is the simplicity of engaging in this union, participating in this union. Então, contemplação é a simplicidade de simplesmente nos engajarmos nessa união que Deus já nos deu. But it's more than just communicating with ideas and concepts. E é mais do que simplesmente nos comunicarmos com ideias ou pensamentos. Because much deeper
than communication is communion. Porque muito mais profundo do que a comunicação é a comunhão. Yeah. And yeah, I would just encourage you. This is not a programmatic thing. If this is something that interests you, this is something that you would like to look into more. E eu quero incentivar vocês, se é algo que vocês têm mais interesse e querem aprender mais, There are many writers all throughout church history from so many different streams that have a lot of good advice to help us in this area. e existem muitos bons autores em toda a história da igreja que escreveram, que escrevem a respeito desse assunto de forma fantástica. But don't think of this as a programmatic way of, okay, now a 40-day program to learn how to be quiet or whatever. Então não pense nisso como um programa, não é? 40 dias de como aprender a quietar-se. There's some very practical things we can do that could help us with this, for sure. E existem algumas coisas práticas que podem nos ajudar, com certeza. But ultimately, it's just taking time to notice the Lord's presence and notice it in a way that's deeper than just our cognitive ability. Basicamente, é separar tempo para observar e tomar ciência da presença de Deus de forma que vai além da mente. What I often tell people, just as a basic starting point, when you wake up in the morning, don't immediately reach for your phone the first thing out of bed. Por exemplo, uma coisa prática, né? Quando você levanta de manhã, não faça a primeira coisa pegar o seu telefone, por exemplo. You're going to have other people's agendas just dictating your day, right as you're barely even awake yet. In your subconscious mind, you've got all this material coming in from that phone. E aí você mal acordou e você já está ali sendo bombardeado com a agenda de inúmeras pessoas querendo programar e tomar conta do seu dia. Get up, get some coffee. Definitely get coffee. Even God has to have coffee in the morning. Levante-se, definitivamente faça um café. Até Deus precisa café de manhã. Yes! And just sit in a chair. Don't just lay in your bed. Whenever we pray in bed, you know what happens. You're going to fall asleep. E sente-se, né? Não vai orar deitado na cama. Você sabe o que acontece quando você vai orar na cama. O que acontece? But get a chair and find a place where you can pull away. Se possível, encontre um lugar onde você possa ficar a sós. I mean, you can't say, well, I'll just contemplate in the living room while the kids are playing Xbox or whatever. That doesn't work. Então não tem como você pensar assim, eu vou ter meu momento contemplativo na sala enquanto as crianças estão brincando de videogame. Maybe there's an old quiet church in your neighborhood. Maybe there's a garden in the backyard. Maybe there's a little corner of a room where nobody will find you. But find a little sacred place where you can have some real silence and just begin to unplug. Então encontre um lugar sagrado, uma igrejinha perto, quieta, um cantinho numa sala, um jardim escondido lá no fundo do quintal, algum lugar onde você possa ficar a sós em silêncio. And you will begin to find this becomes very addictive. E você vai descobrir que isso se torna algo viciante. This is not some formulated, forced, pragmatic practice. This is the very spring for which our souls crave to just drink of him in a way that's beyond our ability to comprehend. E você vai perceber que isso é algo que a nossa alma, ela anseia por isso, ela quer isso, ela deseja isso. Isso vai ser algo fantástico que você vai praticar. We live in a world of advertisers and consumers and salesmen and noise, and we've forgotten the hidden springs of silence for which we're created. E nós vivemos num mundo de vendedores, de marketing, um mundo de anúncios, e acabamos esquecendo, não é, que nós temos essa necessidade do nosso interior, que é essa fonte de vida que deseja emergir. Yeah. And there's just something within us that just craves wasting some time with Jesus. Just time spent with him is never wasted time. E existe algo dentro de nós que quer
desperdiçar algum tempo com Jesus, embora nenhum tempo com Jesus é um desperdício. Normalmente a gente tem uma ideia de eu como eu sou o corpo, eu sou os pensamentos, eu sou os meus sentimentos. Because normally we have the idea, the answer to that question would be my body, my thoughts, my emotions. Desde criança a gente é ensinado pelos nossos pais, pela sociedade, a se enxergar como eu sou esse ser, essa entidade separada, eu sou esse ser individual. Since we are children, we are taught to believe by our parents, society, and culture that we are this individual, separate being. Mhm. Esse é acaba sendo a grande prisão da humanidade, onde a gente pensa mentalmente que esse é o nosso eu verdadeiro. It becomes like a prison in which we believe that this individual, separate entity is the real self. E a gente perguntar quem sou eu e ficar em silêncio para a gente se encontrar nosso verdadeiro eu além do corpo, dos pensamentos e das emoções. And this Indian saint, he encouraged us to ask the question, who am I? So that we begin to see ourselves as much more than the individual separate being, but someone else who's involved in something else. A vida contemplativa, ela não é uma prática onde o eu individual tenta fazer para obter algum resultado com Deus, mas é um estilo de vida. So contemplation is not just an individual practice in which I obtain things for myself, but it becomes a lifestyle. Yes. Ela Yeah. acaba, ela acaba sendo essa transição do eu individual para o eu universal, para o eu espírito que habita em Cristo, que está além Uh, do corpo. it's a moving from the individual self to this greater self that is everything in Christ. Tudo em Cristo, né? Everything Isso. in Christ. Eu gostaria de perguntar, então, que existe a salvação que Cristo já realizou em sua encarnação, e essa seria um modo de salvação onde a gente é salvo dessa mentalidade do eu individual para encontrar a nossa verdadeira identidade em Cristo. So is this a higher level of salvation in which we are set free from this individual vision or view of ourselves as separate entities, disconnected from Yeah. others? Yeah, I would excuse me, I would see it as a participation in Christ, who is our salvation. Eu vejo tudo isso então como nossa participação em Cristo, que é a nossa salvação. We think of salvation as sort of this contract or this commodity, like you're in or you're out or whatever. But salvation is a person in a relationship. Nós pensamos, às vezes, em salvação como uma espécie de contrato, como uma mercadoria. Aqueles estão dentro, outros estão fora, mas a salvação é uma pessoa. Salvation is a person, and what else did you say? Yeah, it's in a relationship. É uma pessoa e é um relacionamento. Yeah, so it's not like I got saved and now, okay, check mark, we got that done. I got saved. No, salvation is this union that we're enjoying and feasting upon. Às vezes a gente pensa em salvação como algo assim, eu fui salvo, mas salvação é união, é esse relacionamento com Deus. And so, that's where, yeah, it's beautiful what you were saying there about, we are not the accumulation of our own thoughts. Nós não somos o acúmulo, não é, de nossos próprios pensamentos. Nós não somos a coletânea, a totalidade dos nossos pensamentos. So in silence, one of the things we begin to learn is that the thoughts that are passing along, they're like weather patterns. That's not who I am. And then I can learn not to attach and grab at those things. Então, quando eu começo a aprender tudo isso, eu começo a perceber que esses pensamentos todos que ficam indo de um lado para o outro, é como as mudanças climáticas. Eles não refletem quem eu de fato sou. And I don't get upset if certain thoughts start to come by. I just learn to sort of sit back and just let them happen. It's not. I don't get as triggered by those things anymore. The more I am in this place of silence.
Então, à medida em que eu aprendo a apreciar esses momentos de silêncio, eu já não fico mais tão perturbado com esses pensamentos todos que vêm e vão, né? So there's a real mental health aspect that also happens in this place because it's how I associate with my own thought life begins to change. E há um aspecto de saúde mental muito importante nisso tudo, porque à medida em que eu aprendo tudo isso, eu vou aprendendo a lidar com esses pensamentos e desassociar quem eu sou desses pensamentos que muitas vezes não tem nada a ver comigo. And emotional regulation starts to, healthy emotions begin to express themselves as E well. emoções saudáveis também começam a se expressar à medida em que eu pratico tudo isso. And I like what you were saying there, Rudy, about you know, we are not there really is no such thing as a separate self. De fato, Rudy, como você mencionou, não existe essa coisa que a gente acha que existe de uma identidade separada, de um eu separado. We are distinct persons that have relations with one another, but not separate. Nós Distinct, but somos, not separate. nós somos distintos, diferentes, digamos assim, mas não separados. Yeah. And Thomas Merton, who is by far my favorite mystical writer, um, he, excuse me, he said, we do not go into the desert of contemplation to escape from people, but to Okay. find them. But to find, But to find them. o Thomas Merton, que é o meu místico favorito, disse: nós não vamos para o deserto da solitude para fugir das pessoas, mas sim para encontrá-las. So as we sort of untether from our own thoughts and emotions that do tend to own and operate our lives, and we begin to realize, wait, I'm deeper than that, and I'm in God's image, and we begin to focus on Him. À medida então que nós nos aquietamos e tentamos nos desconectar de todo esse entulho, todo esse ruído que tenta dominar a nossa vida, And just get acclimated to His presence. e vamos nos aclimatando, não é, para a presença de Deus. What happens is when we come out of that prayer closet, we begin to see Him in others in a way that we never would have noticed before. O que vai acontecer quando nós saímos daquele lugar de silêncio e de quietude é que nós vamos começar a ver a presença dele em outras pessoas de forma que nós não víamos antes. And just as you had mentioned earlier, we're not seeing ourselves with the wrong lens. And then we also we don't see others with the wrong lens either. We see Christ. E aí o que acontece quando isso tudo vai tomando esse lugar é que nós não enxergamos mais a nós mesmos com lentes erradas e também não vemos mais as pessoas com lentes erradas. And really a lot of this is it's really we're talking about the work of Holy Spirit, just sort of resonating with the work of the Spirit in our lives. Então o que nós estamos falando realmente é o trabalho do Espírito Santo ressoando em nós. Who's always revealing our union with Jesus. Que está revelando a nossa união com Cristo. To me, like I'm reading Quantum Life by Steve McVey. I don't know if you are familiar with that book. I'm And he familiar with talks, Steve. Mm-hmm. and he talks about how quantum mechanics is related to this union. And as Rudy was talking about not being separate, quantum mechanics shows that everything is united, everything is connected. There's no separation in the physical world, Right. which is the spiritual world, by the way. Deixa eu traduzir. Let me translate what I said. Eu falei para ele, Rudy, que eu estou lendo um livro chamado Quantum Life, do Steve McVey, e onde ele discute que a mecânica quântica está mostrando que no mundo físico, que na verdade é espiritual, não existe separação entre as pessoas, entre as coisas e nada. Tudo está Sim, unido, tudo está conectado. So this is fascinating how science itself is somehow showing that this spiritual world and the material world are not really separate, which is the opposite of dualism, isn't it? Yes, absolutely.
Absolutely. o oposto do dualismo grego, né? Então, interessante. O pecado, ele é uma expressão desse eu que existe separado somente em nossa mente, que não é o eu Tá. real. Então, deixa eu fazer essa pergunta. So the question is, so all of this leads me to ask this. So is sin, this notion of being separate? Sin is definitely fed by the roots of separation thinking. O pecado, com certeza, é alimentado por esse pensamento da separação. And so what we've done is we've developed a false self, which is not based in reality, but we make these Instagram selves, you know, these false, which is not the truth of our being. O que acontece, então, na questão envolvida com o pecado é que nós acabamos criando falsos eus, falsas identidades que não são verdadeiras, elas não estão baseadas na verdade do meu ser, que é a minha união com Cristo. What we may call the sinful nature. I mean, there's a lot of words for this, but I like false self is a good way to. Eu gosto do nome falso eu ou falso ego, porque tem muitos nomes a respeito, mas esse é um bom nome para isso. And that's the self that Jesus says, "Depart from me, I never knew you," because it's not reality. Esse é o, That's the esse, false self. esse é o eu, o falso eu que Jesus fala assim, longe de mim, eu não conheço vocês. Esse é o falso eu que Jesus não reconhece. But our true self is made in the divine image. It's in the Imago Dei. That's the real us. It's the one in the book of life. Jesus is the book of life. Mas o verdadeiro eu é aquele que é verdadeiro, é aquele que está escrito no livro da vida, que é Jesus, o livro da vida. And Que é all nosso throughout the letters, he's talking about this division. You know, my old self died with Christ. You know, the old is gone, the new has come. You see it everywhere in Paul. E Paulo, o tempo todo, ele fala isso: o velho se foi, o novo entrou, o meu velho homem morreu e não existe mais, eu sou uma nova criatura. Ele fala disso o tempo todo. And so Uhum. our journey is not about trying to kill our old self. In reality, it already died with Christ. Então, a nossa jornada não é tentar matar o velho homem, o velho eu, porque ele já morreu com Cristo. But our maturity, our growing, our Christian growth is about waking up from delusion. Então, o nosso verdadeiro crescimento cristão, na verdade, é despertar, é acordar das ilusões, é abandonar as ilusões, os And that enganos. false that false me is only based in delusion. It's not reality. Porque esse falso eu é baseado em engano, ele não é real, ele não é verdadeiro. Yeah. That's And this good. is a critical thing that's happening in contemplation is the more I look upon him, the more I realize what I'm really like. E isso é uma coisa fundamental na contemplação. Quanto mais eu contemplo quem Deus é e o próprio Deus, eu descubro quem eu sou. Se estão usando óculos, né? Sem os óculos, a pessoa vê algo distorcido. Então é como se esse falso eu é como se uma pessoa sem óculos que enxerga tudo distorcido. E a prática contemplativa é como os óculos que nos permite enxergar tudo como realmente é. The analogy is he's taking advantage of the fact that you and I both wear glasses, and he says that when like for example, when I don't have my glasses, I see things distorted in a distorted way, and when I put on my glasses, then I see reality. So this is the analogy he's making. Absolutely. Absolutely. Sim. And Isso. yeah, just like Jesus himself needs to be our hermeneutic. He needs to be our lens for how we see what God is like, how we read scripture. Jesus is the lens for that. Jesus, então, é a nossa hermenêutica. Jesus são os óculos que nós temos que colocar para entender as Escrituras, para entender quem Deus é e quem nós somos. God only looks like Jesus. The Father looks like Jesus. The Spirit is pointing us to Jesus. Yeah. Deus se parece com Jesus, o Pai é como Jesus, o Espírito aponta para Jesus. He's the visible image of the invisible God. So any angry, dark side of God that doesn't look like Jesus is a fabrication.
Então, ele é a manifestação visível do Deus invisível. Então, qualquer imagem de Deus que não se pareça com Jesus é uma fabricação, é uma invenção e não é real. I mean, Jesus comes to reveal a father whose wrath is for us, not against us. I mean, Jesus is what God looks like. That's the lens. Jesus, então, ele vem nos revelar um Pai cuja ira é por nós, em nosso favor e não contra nós. Jesus é esse par de óculos que nós devemos usar para enxergar a realidade. And contemplation as a practice E a prática da contemplação is absolutely wiping, cleansing these lens to gaze upon Jesus. é exatamente essa ilustração, é pegar essa lente e limpá-la para que eu possa ver claramente Jesus, como ele de fato é. But it's more at a heart level than just a theological level. Mas é muito mais num nível de coração do que num nível teológico. But again, the two have to be together because our theology is going to affect our experience, and our experience is going to shape our theology. Mas nós temos que ter os dois juntos, porque a nossa teologia vai afetar a nossa experiência vai dar forma à nossa teologia. Of all your books, I have quite a few of them, I think almost all of them. Do you have one that is more focused on contemplation? I have, I'm pretty sure I have a chapter on contemplation in my book, Cosmos Reborn. Okay, I have that Um, one. yeah, I've got I'm an reading, old, I'm I'm sorry, go reading ahead. the New Mystics and Mystical Union. Yeah, Mystical Union, I really like. The New Mystics was my first book. I don't really necessarily agree with all the theology that I had in there from 20 years ago, but the ecstasy of loving God is one that has a big contemplative focus and that Ah, kind of. ok. Let me translate. Eu estou perguntando para ele dos livros dele, né? Qual seria um dos livros que melhor trabalha a questão da contemplação? E eu mencionei vários livros dele que eu tenho. E o êxtase de conhecer a Deus, não, o êxtase de amar a Deus é um livro em inglês, infelizmente, que ele diz que trabalha bem a contemplação. And my favorite living contemplative writer today is a man named Martin Laird. E um contemplativo vivo hoje que eu gosto muito é um homem chamado Martin Laird. 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 Ok. And he E has a three book series that's just phenomenal, very practical, very deep, and he bases everything in union. Very, very solid. E esse Martin Laird, ele tem uma trilogia de livros fantásticos sobre todos esses assuntos e muito focado na nossa união com Cristo. Uhum. Ok. John, gostaria de agradecer muito, muito obrigado para você. Espero nos ver em breve e agradeço de coração a sua disponibilidade e todas suas palavras. John, I really want to thank you so much for being available and your willingness to share with us. I hope we can do this again soon. Yes, thanks for having me on again, and it's always good to be with you guys, and big blessings on all the amazing work you're doing down there in Brazil, and really getting this Trinitarian message out. It's just it's an honor to be with you guys, and I really appreciate what you're doing. E foi muito bom estar com vocês e obrigado pelo convite. E muito bom saber o trabalho fantástico que está acontecendo no Brasil. E bom conhecer vocês. Eu gostaria de deixar o bigode igual ao dele, mas meu bigode é muito fino, daí não vai ficar igual. I would like to have a full mustache like yours, but my beard is not as powerful as yours. Yeah. It can get dangerous though when you're eating soup. So Pode ficar perigoso quando você vai tomar sopa. okay, Okay. Mais uma vez, muito obrigado, John. Grande abraço. Thank you again, John. A thank big you hug guys. for you. Of course. Okay. All right. Bye, bye, Bye bye. John. Bye bye.